Dinheiro não compra felicidade. Foi a frase que inventaram para fazer o homem aceitar uma vida medíocre. Porque ninguém repete isso quando a conta de luz vence. Ninguém repete isso quando falta comida. Ninguém repete isso quando precisa trabalhar até a exaustão, apenas para sobreviver. A verdade é que o dinheiro resolve problemas. E quem nunca passou necessidade costuma subestimar o valor disso. Dizem que o dinheiro não compra amor. Então observe o que acontece quando ele desaparece. As brigas aumentam, o respeito diminui, os relacionamentos se desgastam. A realidade é simples. A pobreza não torna ninguém mais nobre, não torna ninguém mais sábio, não torna ninguém mais feliz. Ela apenas torna a vida mais difícil. Por isso pare de demonizar a riqueza. Pare de sentir culpa por querer prosperar. O dinheiro não é um deus, mas também não é um vilão. Ele é uma ferramenta e nas mãos de um homem disciplinado pode comprar aquilo que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando: liberdade. A sociedade nada mais é do que pecadores, julgando outros pecadores por pecarem diferente. Hipócrita por natureza, o homem construiu templos, leis e moral, apenas para esconder o próprio caos. Julga o vício do outro enquanto alimenta o seu no escuro. Aponta o dedo para aliviar a culpa e chama isso de virtude. A verdade é que ninguém é puro, só há quem disfarce melhor. Por trás da moral e dos bons costumes, existe o mesmo instinto, o mesmo desejo, a mesma podridão, apenas com nomes mais elegantes. A sociedade não quer justiça, quer espetáculo, não quer pureza, quer condenar. No fim, todos se lambuzam na lama. A diferença é que alguns fingem que é perfume. Os seres humanos não são civilizados. São apenas animais bem alimentados, fingindo ser. Retire a comida por 3 dias e veja a civilização se desfazer. Retire a lei por 3 horas e veja vizinhos se tornarem inimigos. A natureza humana não é cooperativa. É competitiva, violenta e egoísta. A sociedade é apenas um acordo para fingir o contrário. E esse acordo é frágil. Sustentado pela força, não pelo consentimento. Sem o monopólio da violência exercido pelo Estado, sem polícia, leis ou prisões, você veria o que os seres humanos realmente são. O estado natural é a guerra de todos contra todos. A vida. Desagradável, brutal e curta. A civilização é uma máscara fina demais para esconder o monstro que respira por baixo. A paz é apenas o sono leve da nossa própria violência. Você já reparou como pessoas que te desrespeitam esperam uma coisa de você? Uma reação, um grito, uma discussão. Elas querem te ver perder a compostura, porque quando você perde, elas ganham. Maquiavel entendia isso há 500 anos e ensinou 5 regras que a maioria ignora. Regras que não pedem respeito, conquistam. Hoje você vai conhecê-las. Antes de começar, você precisa entender uma coisa. A maioria das pessoas trata desrespeito como um problema emocional. Fica magoada, se sente pequena, tenta se defender com palavras. Maquiavel via diferente. Para ele, desrespeito era apenas informação. A pessoa te mostrou quem é. Agora você escolhe como responder. E a resposta certa nunca é a que o outro espera. Porque o desrespeito funciona assim. Alguém te provoca esperando que você reaja. Se você reage, perde o controle. Se perde o controle, entrega o poder. E poder, na visão de Maquiavel, não se entrega. Se demonstra. Sem palavras, sem emoção, apenas ação. Vamos às regras. Primeira regra: silêncio calculado estratégico. Quando alguém te desrespeita, a primeira reação natural é se defender, explicar, justificar. Maquiavel diria que você acabou de perder o jogo antes mesmo de começar, porque a pessoa que te provocou não quer sua explicação, quer sua reação emocional, quer ver você descontrolado. E quando você nega essa reação, o poder passa para você. Silêncio não é passividade, é estratégia. Você olha, processa e escolhe não gastar energia com quem não merece. A outra pessoa fica esperando seu grito, sua justificativa,
E você não faz nada, apenas silêncio. Isso cria algo muito poderoso: dúvida. A pessoa começa a se perguntar se você está calmo porque não se importa ou porque está planejando algo. E enquanto ela se consome tentando decifrar você já seguiu em frente. Pense num cenário. Alguém te humilha em público. Todos esperam sua resposta. Você respira, olha e não diz nada. Simplesmente sai. O desconforto não fica com você. Fica com quem te provocou, porque você quebrou o roteiro. Não entrou no jogo. E quem controla o jogo não é quem grita mais alto. É quem escolhe não jogar. Mas o silêncio sozinho não basta. Tem gente que interpreta silêncio como medo. E é aí que entra a segunda regra. Segunda regra: estabeleça fronteiras com firmeza. Silêncio é poderoso, mas Maquiavel sabia que em certas situações você precisa falar. Não para se defender, para delimitar território. Fronteira não é agressão. É uma linha clara, e você não precisa gritar para traçá-la. Quando alguém te desrespeita, você diz uma vez, com calma: isso não vai acontecer de novo. E não explica, não justifica, não negocia. Apenas estabelece o limite. A maioria erra aqui. Fala muito, dá razões. Tenta convencer o outro a respeitar. Maquiavel diria: se você precisa convencer alguém a te respeitar, você já perdeu o respeito. Fronteiras firmes funcionam porque transferem o peso da escolha. Você não está pedindo, está informando. A partir daqui, as coisas mudam. Se a pessoa cruza a linha de novo, ela já sabe as consequências. E você não precisa avisar 2 vezes. Exemplo: alguém faz piadas sobre você no trabalho. Você se aproxima, olha nos olhos e diz: não faça isso de novo. Tom neutro, sem raiva, sem medo, apenas a informação. A pessoa vai testar. É natural. E quando testar, você passa para a próxima regra sem aviso. Terceira regra: retire sua disponibilidade. Você estabeleceu o limite. A pessoa ignorou. Agora você não discute, não briga. Simplesmente desaparece. Maquiavel entendia que presença é um recurso. E recursos não se dão para quem não valoriza. Retirar disponibilidade não é drama. Não é fazer tempestade em copo d'água. É simplesmente redirecionar sua energia. Você para de responder rápido. Para de estar disponível. Para de oferecer sua atenção. A pessoa continua existindo no mesmo espaço que você, mas você age como se ela não existisse. Nada mais. E funciona mesmo quando você não pode cortar totalmente. Você não precisa sair gritando ou fazer escândalo. Apenas reduz o acesso. Suas conversas ficam curtas. Suas respostas diretas. Seu tempo escasso. Você não é rude. É apenas ocupado demais para dar atenção a quem não te respeita. O interessante é que isso cria escassez. E escassez gera valor. A pessoa que te desrespeitava começa a perceber que você não está disponível. E quanto mais ela percebe sua ausência, mais ela sente o peso dela. Porque humilhação verdadeira não é você atacar. É você simplesmente não se importar mais. Você retirou sua presença. Agora vem um movimento mais sutil. Quarta regra: demonstre valor sem palavras. Enquanto a outra pessoa está obcecada com o desrespeito que te causou, você está focado em outra coisa, em crescer, em evoluir, em demonstrar valor não para ela, mas para o mundo. Maquiavel sabia que a melhor vingança não é baixar ao nível do outro. É subir tão alto que o outro nem consegue mais te alcançar. Demonstrar valor não é postar conquistas nas redes sociais para a pessoa ver. Não é mandar indiretas. É simplesmente viver bem, melhorar de vida, cuidar da sua aparência, expandir seu círculo social, crescer profissionalmente. E fazer tudo isso sem dizer uma palavra sobre quem te desrespeitou. As pessoas percebem, sempre percebem. E quando percebem você progredindo enquanto elas continuam presas nos mesmos padrões, a humilhação acontece sozinha. Você não precisou falar nada. Suas ações falaram. Exemplo: alguém te humilhou no passado. Você não xinga, não se vinga. Apenas melhora de vida. Anos depois, vocês se encontram. Você está bem, calmo, realizado. E a pessoa está exatamente onde estava. Você não precisa dizer: eu te superei. Sua presença já diz. Mas tem uma última regra, a mais libertadora de todas. Quinta regra: siga em frente sem olhar para trás. Maquiavel ensinava que poder verdadeiro não está em dominar o outro,
está em não precisar dominar. E a maior humilhação que você pode causar em alguém que te desrespeitou não é atacar, é simplesmente seguir em frente como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Seguir em frente não é esquecer rápido, é processar, aprender e depois soltar. Você não carrega rancor, não fica relembrando o desrespeito, não conta para todo mundo o que aconteceu. Você apenas segue, constrói uma vida onde aquela pessoa não tem espaço, nem no seu presente, nem nos seus pensamentos. Enquanto você carrega raiva, a pessoa ainda te controla. Mas quando você atinge indiferença real, não fingida, aí ela sente algo pior que ódio. Sente que foi irrelevante. Apenas um obstáculo temporário que você ultrapassou sem olhar para o lado. E isso dói mais que qualquer ataque. Porque ser esquecido é pior que ser odiado. Ódio ainda é atenção. Esquecimento é vazio total. Então você segue. Conhece gente nova. Constrói coisas novas. E a pessoa que te desrespeitou fica para trás, esquecida no passado, esperando uma reação que nunca vai vir. Recapitulando as 5 regras de Maquiavel: silêncio calculado estratégico, fronteiras firmes, retire sua disponibilidade, demonstre valor sem palavras, siga em frente sem olhar para trás. 5 regras, uma verdade. Respeito não se pede, se conquista. E conquista não com gritos, não com brigas, mas com controle, com estratégia, com a calma de quem sabe que poder verdadeiro não precisa provar nada, apenas demonstra. Se você entendeu, inscreva-se. Agora você escolhe. Continua reagindo como o outro espera, ou age como Maquiavel ensinaria. O problema nunca foi o desrespeito, foi você aceitar. Isso acabou. Até o próximo vídeo.